Santos Oliveira, que vai estar nessa responsabilidade, onde creio que Deus já colocou no seu coração a mensagem que a gente precisa ouvir. Também quero registrar a presença de Marley, não é? É Marley? Marley que está conosco. Seja bem-vindo, meu irmão, Deus o abençoe grandemente. Nessa casa tem lugar para você. Eu volto sempre e Deus o abençoe. Vamos passar a palavra à nossa irmã. Se quiser tirar a capa, não vai usar outra. Som. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Sempre bom, irmãos, estarmos na presença do nosso Deus, né? Servindo Ele, trabalhando para Ele, para a obra dEle. E hoje, né, o Senhor escolheu para que nós estivéssemos aqui compartilhando da palavra de Deus, compartilhando da palavra dEle e dos ensinamentos dEle. Amém? E como hoje, irmão, quarta-feira, nós temos o culto, doutrina, família, né, e oração. E sempre as mensagens a gente vai trazendo para a família, para exortar, né, as famílias a viver na presença de Deus, a crescermos no conhecimento da graça do Senhor Jesus. Porque essa é a sabedoria que o Senhor nos dá para que possamos ser bons administradores do nosso lar, para que nós conseguimos ser administradores da nossa casa, como esposa, como marido, como esposa, tá cuidando do nosso lar, da nossa família, que é um tesouro precioso que o Senhor coloca em nossas mãos para que a gente cuide, né? Então, nós vamos estar hoje meditando na palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, capítulo 24. Nós vamos estar lendo do verso 1 até o 7. Amém? Provérbios, capítulo 24, do 1 ao 7. Eu vou ler na minha versão, que o pastor não gosta muito. Ela é a nova versão transformadora. Então, é uma linguagem um pouco diferente, mas eu gosto porque o entendimento fica bem mais fácil para a gente. Diz o seguinte... Provérbio 24, a partir do 1, vai dizer o seguinte: não tenha inveja dos maus, nem deseje a companhia deles, pois tramam violência no coração, e as suas palavras sempre causam problemas. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Entre os líderes a porta da cidade, nada tem a dizer. Santo Eterno Deus, soberano Pai, que o Senhor possa abrir, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, Santo Espírito, para entendermos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem a falar através da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, nos capacita a cada dia, para fazermos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, quando nós vamos falar sobre a administração, né, na família, a administração do lar, e aí entra toda o que envolve o lar, em relação principalmente à criação, à instrução e à educação dos filhos, quando o casal, né, já os tem, alguns preferem não ter, e continuar aí a vida só o casal, mas é importante e Deus espera que a família cresça.
Então, aqueles casais que ainda não têm e não pensaram em ter, comecem a planejar, se não para amanhã nem para o próximo ano, mas para um futuro que Deus vai estar dando a sabedoria e o entendimento necessário para que vocês consigam. Então, esse provérbio de Salomão, ele vai instruir pai e mãe, né? E aí a gente vai colocar, porque é uma tarefa de pai e de mãe, a instrução, né, na construção e na edificação do lar. Porque o nosso lar, nós construímos. Então, quando você casa, você está ali construindo uma família, né? Casou, você construiu ali uma família. E na convivência do dia a dia, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos edificando essa família. Né? Nós vamos edificando esse lar, essa família que nós formamos. Então, nesse texto, esses pequenos versos, né, na realidade, todo esse 24, ele é um ensinamento muito bom em relação a como a gente agir com sabedoria, essas instruções dentro da família. E nós vamos trabalhar que ele vai nos trazer alguns ensinamentos que nós vamos destacar a partir do que nós lemos. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que esses provérbios, ele vai nos ensinar a rejeitar os maus exemplos. Então, lá no verso 1, ele vai dizer o seguinte, no 1 e no 2, ele vai dizer, não tenha inveja dos maus e nem deseje a companhia deles. Pois tramam violência no coração e as suas palavras sempre causam problemas. Então, ele vai nos dizer o seguinte, que nós como pais, nós não devemos desejar, nós devemos rejeitar os maus exemplos. E muitas vezes esses maus exemplos estão dentro dos nossos parentes, da nossa parentela, de amigos que não conhecem a palavra, que não conhecem a Deus, que não têm esse temor de Deus. E muitas vezes nós construímos algumas amizades que não devemos construir, porque são pessoas que não têm nada de sábio, nenhuma orientação para nos trazer. Então, nesse verso, Salomão, ele vai nos dizer o seguinte, rejeite os maus exemplos. Não pegue para você, não traga para o seu lar exemplos que são ruins. E aí nós vamos tirando de dentro do nosso lar, da nossa família, instruindo também os nossos filhos a não trazerem o que aprende de errado fora, para dentro de casa. Porque nossos filhos, seja criança, seja jovem, seja adolescente, eles estão no mundo, de que forma? Porque eles trabalham, alguns, eles estudam, né? Então, às vezes, os pequenininhos a gente já manda para a escola, e na escola vai ter uma diversidade de pessoas. Pessoas que têm temor a Deus, pessoas que não têm, aqueles que têm um conhecimento, aqueles que não têm. E muitas vezes o seu filho chega em casa com algo que ele aprendeu na rua. E quando isso acontecer, quando meu filho chega em casa com algo que aprendeu na rua, que eu sei que não é algo que vai edificar a Deus, que é algo que Deus não tolera e não vai trazer edificação nenhuma para o meu lar, eu vou ali exortar o meu filho e orientá-lo sobre aquilo que ele ouviu, de que ele não é uma prática que ele deve repetir, não é algo que ele deve trazer para a vida dele, e ele deve rejeitar. Então, esse provérbio, ele vai nos ensinando que nós precisamos rejeitar. Não devemos ter inveja do homem mau. A inveja é um sentimento que corrói o que temos de bom, nos conduzindo a um outro pecado, que é a cobiça. Então, muitas vezes, quando as pessoas, você vê que a pessoa, quando ela é muito invejosa, quando ela inveja muito a vida de alguém, as coisas que alguém tem, ela acaba sendo vencida e sendo inundada pela cobiça, e ela passa a desejar aquilo, e ela vai, muitas vezes, ter ações e atitudes que não condizem com a vontade de Deus para alcançar aquilo que ela viu que outra pessoa tinha e que ela também quer. Então, nós não devemos jamais, nós como servos de Deus, devemos ler isso. Eu vou pedir aos meninos que coloquem Filipenses 2,15, porque Paulo, ele vai nos dar essa orientação sobre essa parte de inveja. Filipenses 2,15, por favor. Filipenses 2,15. Vamos ler todos? Para que, impossíveis e sinceros, filhos imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa,
entre o qual resplandeceis como luminares no mundo. Então, por que nós não devemos invejar? Porque nós precisamos ser esses filhos de Deus imaculados, resplandecendo entre essas pessoas corruptas e perversas. Nós precisamos ser o oposto deles e a diferença dele, para que eles vejam em nós quem nós representamos e quem nós somos dentro do nosso lar. Romanos 16, 19. Romanos 16, 19. Pois a vossa obediência é conhecida de todos. Compraz-nos, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. Amém? Então, que nós possamos, irmãos, buscar essa sabedoria de Deus, né, e que possamos rejeitar o mal. Então, que nós possamos rejeitar os maus exemplos, que esses maus exemplos, eles não entrem no nosso lar, ele não entre na nossa casa, ele não venha contaminar a nossa família. O segundo ensinamento que Salomão vai nos trazer é que nós precisamos construir com sabedoria e estabelecer com entendimento. Então, aí no verso 3, ele vai dizer: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. E aí, quando a gente vai ver assim, que existe uma diferença, porque sabedoria e conhecimento são duas palavras bem diferentes. A sabedoria, ela é o quê? É sábio, né? Uma pessoa sábio, qualidade ou caráter de quem ou do que é sábio. Grande instrução, né? Ciência, erudição, saber. Então, é o mestre do conhecimento. Sabedoria é o substantivo feminino, que é a característica de uma pessoa sábia. O que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de algo. Então, quem detém um grande conhecimento de determinadas coisas é uma pessoa considerada sábia. Ela é sabedoria, você busca essa sabedoria conhecendo. E o entendimento, ele vai ser mais ou menos a aplicação da sabedoria. Porque o entendimento, ele é um substantivo masculino da faculdade de entender, razão, compreensão, a ação de se entender com acordo, chegar em um entendimento, boa compreensão, harmonia, entendimento entre dois amigos, duas pessoas, o entendimento entre o casal. Então, na família, quando a gente vai trazer para cá, o homem, a gente precisa ter aquele entendimento. Aí eu digo, tanto o marido como a esposa. Nós precisamos ser sábios para edificar a nossa casa, então precisamos conhecer, né, buscar essa sabedoria que vem do Senhor e que nós encontramos na palavra de Deus. E nós precisamos agora aplicar essa sabedoria com entendimento. E quando nós vamos para essa parte da aplicação, é que a gente vai dizer, porque quando eu tenho o entendimento, eu vou saber conduzir ou aplicar todo o conhecimento que eu adquiri de uma forma coerente, que não traga discórdia, que não traga desunião. Porque muitas vezes existem pessoas que são muito sábias, mas elas não sabem transmitir ou passar essa sabedoria. Eu levo muito isso. Às vezes a gente tem professores que detêm um alto conhecimento e você sabe que ele é mestre naquele assunto, que ele domina aquilo, mas ele não sabe passar isso para os alunos. Ele não consegue fazer com que os alunos dele entendam aquilo que ele está ensinando. E assim nós devemos ser dentro do lar. Porque, às vezes, o marido é sábio, a esposa é sábia, mas eles não conseguem ter essa compreensão, ele não consegue passar esse entendimento, então, não tem essa harmonia, porque eu sou muito sábio e as coisas têm que acontecer do meu jeito, porque eu entendo muito e eu quero que seja assim, 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 e não entram em um acordo. Então, a palavra até que eu chamei muita atenção a isso é porque ele vai dizer que o entendimento é quando se há
Uma boa compreensão é quando se há um acordo. Então, você vai levar a família a viver nesse entendimento. E quando há esse acordo dentro do lar, dentro da casa, a família tende a construir, a crescer, né? E construir bons relacionamentos. Então, o homem, ele é construtor. Nós fomos formados, né? Nós fomos projetados por Deus para isso, para construirmos. Estamos em todo o tempo construindo alguma coisa. Só a sabedoria não basta, é necessário também o entendimento. Então, Provérbios 3, e aí eu vou pedir aos meninos que coloquem, Provérbios 3, 19 e 20, para que a gente possa ler. Provérbios 3, 19 e 20 diz o seguinte: o Senhor, pela sabedoria, fundou a terra. Pelo entendimento, estabeleceu o céu. O 20. Pelo seu conhecimento, se fundem os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Então, esse versos 3, ele vai falar sobre essa importância da sabedoria. Então, o capítulo 8 de Provérbios também, ele vai trazer para a gente o papel da sabedoria na formação do mundo. Quando Deus fez todas as coisas, quando Ele fez todo o mundo, Ele vai trazer para a gente um detalhe da extensão. Nós não vamos ler aqui o capítulo 8 de Provérbios, mas é uma leitura que vocês podem fazer em casa, para vocês verem a importância da sabedoria. Então, Salomão, que é conhecido como o rei mais sábio, né? Que o próprio Deus diz que não haveria nenhum rei mais sábio do que ele. Então, ele traz todos esses ensinamentos para a gente, e a gente sabe que ele era sábio, mas a gente também, quando você vai ver a vida de Salomão, você vai ver que em alguns momentos Salomão não soube aplicar essa sabedoria que ele recebeu de Deus. Ele falhou, muitas vezes, nesse entendimento da sabedoria que ele recebeu. E isso é muito importante, porque nós precisamos ter essa compreensão para que exista uma harmonia dentro do lar, para que o lar ele seja conduzido de uma forma harmoniosa, porque é isso que nós precisamos ter dentro da nossa casa, uma harmonia, para que marido, esposa, filhos, todos se entendam, todos vivam bem, um entendendo o que o outro quer, um respeitando as necessidades e os limites do outro. O homem de entendimento faz julgamento. O homem de entendimento faz julgamentos e distinções. Ele não aceita simplesmente tudo como o sábio ou bom. A sabedoria guia seu caminho, porque ele sabe que o entendimento é a sabedoria aplicada. Então, o entendimento é quando nós aplicamos a sabedoria, né, de uma forma compreensível. O terceiro ponto que a gente vai destacar desse texto é que ele nos ensina que nós precisamos encher a casa com riquezas preciosas e agradáveis. O nosso lar, ele precisa ser cheio de riquezas preciosas e agradáveis. Ela está lá no verso 3. No verso 4, perdão. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Nós vamos aqui entender que esses bens preciosos, essas riquezas preciosas, ele não está falando sobre riqueza em si, como você demonstrar, é você ter uma casa muito linda, uma casa muito grande, com muitos móveis lindos e elegantes. Não é esse tipo de riqueza que o Provérbios aqui, Salomão, quer nos dizer. Esse tipo de riqueza, ele está se referindo agora à riqueza espiritual, ao conhecimento espiritual, conhecimento das coisas de Deus que nós precisamos ter para encher o nosso lar desse conhecimento, né? Então, aqui,
A gente precisa ter esse conhecimento de Deus para que você traga para a sua casa, para que você encha os seus quartos, encha os cômodos da sua casa, ou seja, encha a mente dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, sobre tudo aquilo que vem do Senhor, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável. Porque a riqueza que nós recebemos, o maior tesouro que nós temos de Deus, não é o nosso dinheiro, não é o nosso salário, não é a nossa casa grande, não é o nosso carro do ano, mas o maior presente que Deus nos dá é a sabedoria, é o conhecimento, é aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração para que com isso que nós aprendemos, nós possamos transmitir o amor, a grandeza e a bondade de Deus. Gálatas 5:22. Vai dizer o seguinte, olha, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Então, isso é o que nós recebemos de precioso do nosso Deus, que nós precisamos ter dentro de nós. É isso que precisa encher a nossa casa. Precisamos ser bons, precisamos ser amáveis, precisamos ser fiel, ter fidelidade dentro do lar. Então, nós precisamos encher a nossa casa com os frutos que recebemos do Espírito Santo. Com o que Deus coloca, o que Deus tem de bom e de precioso para nos dar, para colocar em nosso coração, que é o conhecimento, é a vida vivida de acordo com a palavra dele, de acordo com todo o conhecimento, com tudo que ele nos ensina e nos traz. Tiago 3,17 também vai complementar. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto, vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, é esse tipo de riquezas que precisa entrar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. É quando nós colocamos esse tipo de riquezas, é quando nós nos preocupamos com essas coisas preciosas, que são coisas agradáveis e que agradam ao coração de Deus. Então, é a gente aplicar lá, dentro do nosso lar, o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 5, 6:5 ou 5:6, que ele vai falar que nós temos que ensinar aos nossos filhos a lei, ensinar quando ele dorme, ensinar quando ele anda. 6:5, né? Ou é 6:8? 6. Então, que ele vai dizer que é dormindo, é acordado, é andando, é sentado. Então, precisa ser passado esse conhecimento de Deus para os nossos filhos. O conhecimento que nós adquirimos através da palavra, nós temos que instruir, porque os nossos filhos, eles precisam ser instruídos e orientados na palavra de Deus, que é a verdade, porque eles não vão estar sempre conosco. Nós, como pais, não vamos ter os nossos filhos 24 horas do nosso lado, para que a gente proteja, né, das palavras ruins. Até quando eu falei, até na semana passada, né, quando eu preguei, que a gente usou essa questão do presente, do perto e do presente. Então, muitas vezes, nós vamos até estar perto dos nossos filhos, mas não vamos poder estar presente. Então, se eles foram bem orientados, se eles foram bem instruídos, e como Salomão também ainda vai falar, que é instrua a criança no caminho em que ela deve andar. E mesmo que ela cresça e deixe, ela não vai se desviar, porque ela tem já esse conhecimento e esse entendimento dentro dela. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E o quarto ponto que ele vem trazer para a gente é o seguinte: temos que procurar conselhos sábios e evitar confusões. O verso 5 vai dizer assim: os sábios é mais poderoso
que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem boas orientações. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Entre os líderes à porta da cidade, não tem o que dizer. Então, nós precisamos procurar conselhos sábios. Porque quando nós procuramos conselhos sábios, nós evitamos confusões, contendas, intrigas, né? Porque a sabedoria, ela vai nos dar esse entendimento. E quem vier, às vezes com esse intuito, com esse objetivo, mas quando você age com sabedoria, a pessoa não tem o que dizer, não tem o que falar, né? Que até ele perde a voz, então ele não fala. Precisamos entender que os melhores e mais sábios conselhos estão na palavra de Deus. Então, a palavra, a Bíblia, o próprio Deus, através da sua palavra, ele nos dá conselhos sábios, orientações sábias. Ele nos diz como devemos, ele nos ensina, a palavra de Deus vai nos ensinar tudo o que nós precisamos saber. O que eu devo seguir e o que eu devo evitar. Então, a palavra ela já vai me ensinar. Eu devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo. Então, isso Deus já nos dá na palavra dele, e a palavra dele é a melhor fonte de conselhos que nós podemos ter. Então, eu estou precisando de um conselho, minha primeira opção precisa ser buscar na palavra. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um problema, a minha primeira opção precisa ser buscar na palavra. Em segundo lugar, o Senhor ainda nos dá o conselheiro, o Espírito Santo, que nos aconselha, que nos orienta, que nos mostra a direção certa. A palavra Deus vai dizer que o Espírito, ele nos constrange, ele muitas vezes ele nos leva a refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. Então, Deus ele nos deu o Espírito Santo. E, vou pedir aos meninos, coloque Mateus 10, o 19 e o 20. Mateus 10, 19 e 20. Diz o seguinte: disse-lhe o jovem, Mateus 10. Mateus 10, verso 19. Pronto. Mas, quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado tudo o que haveis de dizer. O 20. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Isaías 40, 13. Então, aí Jesus vai nos dizer o seguinte, que a gente não tem que ter, porque o Espírito Santo, ele fala por nós. Então, às vezes, nós não precisamos nem falar muita coisa, não precisamos nem falar nada. Se a gente não souber o que falar, a gente só ora e pede ao Espírito Santo e ele vai e fala por nós. Isaías vai dizer o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Né? Ele vai dizer, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como conselheiro ensinou alguma coisa ao Espírito? Porque é Ele quem nos ensina. Então, Ele é o nosso maior conselheiro também. Então, assim, aquela pessoa a quem nós podemos recorrer nos momentos de angústia, de frustração, de dúvida. O Espírito Santo, ele vem e nos acalma, nos tranquiliza, né? Tira de nós aquela angústia e aquele peso. Mas nós temos sim Deus, que é em primeiro lugar a busca desses conselhos na palavra, e temos o Espírito Santo, que o próprio Deus também enviou para nos ajudar, para nos auxiliar nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. Mas Ele também coloca em nossa vida pessoas,
Pessoas que têm sabedoria de Deus, pessoas que buscam o conhecimento de Deus e que podem ajudar em determinados momentos. Porque eu sempre digo que tem situações que a gente quer um abraço, que a gente quer um colo, que a gente quer um contato próximo, né, visível. Porque o nosso Deus está sempre conosco, mas é importante, às vezes, você ter alguém, mas nós precisamos ter esse cuidado de com quem eu converso, de com quem eu desabafo, do que eu falo e de para quem eu falo. Porque precisa ser pessoas que tenham realmente uma vida digna, que tenham uma conduta íntegra, que viva verdadeiramente na palavra de Deus. E aí nós precisamos ter esse cuidado e observar se essa pessoa com quem eu quero contar ou desabafar, será que ela realmente está preparada para ouvir e para me aconselhar? 2 Coríntios 7, o verso 6, Paulo vai falar um pouquinho sobre 2 Coríntios 7, 6, Paulo vai dizer assim, ó, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Bote o verso 13. 7, 13. Por isso temos sido consolados, e em nossa consolação nos alegramos ainda muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito tem sido recriado por vós todos. Então, nós temos também pessoas que Deus coloca em nossa vida, que nós podemos contar, conversar e ouvir conselhos. Mas é importante a gente entender que nós não podemos tomar decisões precipitadas dentro do lar, nem podemos decidir sozinhos por nossa própria vontade ou por nosso próprio querer. Nós temos que ter esse conhecimento, esse entendimento de que temos que parar e ouvir o Espírito Santo. E ouvir aqueles que Deus também usa para nos ajudar. Provérbios 24 nos revela essas técnicas e os materiais, né, da construção para pais sábios, que fazem a diferença dentro do seu lar. Os pais devem usar o discernimento a fim de edificarem com sabedoria. O mundo não tem muitas técnicas ou materiais de construção sábios. Então, hoje, nós temos essas técnicas através da palavra. O mundo, ela procura ensinar muito, principalmente aos nossos jovens, os nossos filhos mais novos. Então, o mundo, ele tenta encher a mente dos nossos filhos com coisas que vão distorcer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, ele tenta ensinar o contrário. Então, a visão de ética, de caráter, ela está muito deturpada, né? Deturpada. Então, o mundo, ela traz uma visão diferente. Então, tudo ele muda para que a gente saia do controle, do consenso daquilo que Deus quer e da forma como Deus quer. Então, nós precisamos fazer com que os nossos filhos ouçam aquilo que a gente vai ensinar através da palavra e eles rejeitem aquilo que eles vão receber do mundo. Se o seu legado for construído por técnicas mundanas, ela queimará como a madeira, feno e restolo. Os incrédulos os conduzirão a edificar suas casas sobre a areia. Porém, através da sabedoria do céu e pela bondade de Deus, somos preservados desse tipo de edificações desastrosas. Então, é Mateus 27, 24, né? Que nós temos que colocar em nossa vida. A nossa casa, ela tem que ser construída sobre a rocha que é Cristo. Porque pode vir as lutas, vir as tempestades, e que sempre vem, irmãos. E principalmente contra a nossa casa, contra a nossa família. Porque o que o diabo quer é destruir famílias. Porque ele sabe que famílias é fonte de conhecimento. Que famílias é criação de Deus. Então, ele quer destruir. Então, quando nós edificamos o nosso lar, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos,
na palavra que a rocha, os problemas vão vir, mas vão sair. E quando eles saírem, nossa casa não vai ficar destruída, vai permanecer de pé. Talvez com um arranhãozinho, com um machucadinho ali, mas de pé. Amém? Que o nosso Deus possa aplicar essa sua santa palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. A gente agradece a Deus pelo seu cuidado e zelo que Ele tem por cada um de nós, como se trata de família. Família é uma criação de Deus e que Deus ama a família. Por isso que Ele nos procura a cada momento para a gente ouvir como direcionar nosso lar, nossa família, nosso casamento e nossos filhos, que são os mais vulneráveis nas escolas, né, na comunidade. E nós, como os pais, precisamos ter esse conhecimento para que eles não sejam enganados aí fora. Nosso Deus eterno, aqui estamos felizes porque o Senhor está presente, ó Deus, porque Tua palavra foi semeada aqui neste lugar, ó Deus. Que os nossos corações venham ter esse discernimento perfeito de tudo que ouvimos pela Tua santa palavra, ó Deus. O Teu Espírito Santo como nosso capacitador, que esteja trazendo a nós esse discernimento para que a gente coloque na prática da vida, para abençoar o nosso lar, nossa família, nosso casamento e nossos filhos. Continua sempre conosco, ó Deus, que nós declaramos a nossa dependência e que a nossa família pertence ao Senhor. Que o Senhor continue no nosso lar, à frente do nosso casamento, na vida dos nossos filhos, para que sejamos sempre uma família saudável e vitoriosa, Senhor. Nós te agradecemos, te pedimos, te oramos e te engrandecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre essa igreja gloriosa, viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui se encontra reunida, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão edificadas nos 4 cantos da face desta terra. Nós oramos, te pedimos, te louvamos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que abençoamos. Amém. Oração silenciosa.